Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula de número 10 de língua portuguesa do 6º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje, certo, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos fazer a parte 2 do estudo da pontuação, né? Nós já fizemos a parte 1 na aula anterior, a aula 9, e hoje nós vamos dar continuidade no uso dos principais sinais de pontuação, tá? Os objetivos para a nossa aula são: nós vamos compreender os efeitos de sentido gerados pela pontuação. Então, vocês vão observar que, dependendo do tipo de pontuação utilizado, a mesma frase com as mesmas palavras vai mudar de sentido, né? Nós vamos também aprender a usar as aspas corretamente, bem como as reticências, certo, pessoal? O prof. gostaria de pedir para vocês já separarem o material, né, para a nossa aula de hoje. Separem lá o caderno, deixem aberto na disciplina de português, lápis, caneta, borracha, para a gente ir anotando durante a aula, ok? Muito bem. Então, material separado, vamos lá? Adiante. Temos duas frases aqui que a professora gostaria que vocês dessem uma olhadinha e pensassem comigo. Será que elas têm o mesmo sentido? Então, a primeira, você fez a lição de casa. E a segunda, você fez a lição de casa? Vocês já devem ter percebido, né, que o sentido é diferente, apesar de nós termos exatamente as mesmas palavras. E o que gera essa diferença? Essa diferença é gerada pelo uso dos sinais de pontuação. Então, aqui nós temos um ponto final e aqui nós temos um ponto de interrogação. Quando o professor escreveu assim para vocês: você fez a lição de casa. Percebam que eu estou afirmando algo. Eu tenho certeza que vocês já têm a lição pronta. Eu não preciso me preocupar com isso. Agora, se eu pergunto para vocês assim: você fez a lição de casa? Eu tenho minhas dúvidas. Vocês podem tê-la pronta, né? Dizer sim, fiz, ou não, não fiz. Então, esses são os efeitos de sentido que podem gerar usando o ponto de interrogação ou o ponto final, certo? Estou passando à frente em vez de adiante. Não, é isso mesmo. Vamos agora ver mais um exemplo de diferença de sentido. Vamos imaginar que vocês tenham a seguinte frase: você quer sobremesa? Ou você quer a sobremesa? Imaginaram, né? Qual delas vocês iam escolher? Se eu dissesse para vocês: você quer sobremesa? Ou você quer a sobremesa? Percebam que novamente a prof fez uma diferenciação de sentido utilizando o ponto final e o ponto de interrogação. Tá? Então, na aula 9, como a prof já citou anteriormente, nós iniciamos o estudo dos sinais de pontuação. Nós já conhecemos o ponto de exclamação, quando é que eu vou utilizar. Nós já conhecemos os dois pontos. Nós já conhecemos o travessão, que ele deu uma separadinha, pessoal, mas é o travessão, tá? E hoje nós vamos ver o uso das aspas, olhem elas aqui, né? Quando é que nós vamos utilizar essas aspas? E o uso das reticências, os famosos 3 pontinhos. Vamos lá, então. Então, quando é que eu preciso utilizar aspas? Nós temos várias situações, certo? A primeira delas é quando eu for abrir ou fechar citações. E o que é que são citações, pessoal? Isso é muito importante. O que é uma citação? Quando eu escrevo algo que não é da minha autoria, que eu vou copiar de um outro lugar, né, de um livro,
de um outro texto, é uma citação, né? Aqui a prof trouxe um exemplo de citação. O que a prof fez? Colocou entre aspas, né, no início e no fim da citação, e ainda referenciou o autor disso, né, desta frase, desse trecho. Então, significa que isso aqui, ó, não foi a professora Sirlene que inventou, não fui eu que escrevi. Aqui fui eu que escrevi, aqui fui eu que escrevi. Agora, esse trechinho em vermelho não fui eu que escrevi. É uma citação, tá? Então, a professora diz assim para vocês, façam um trabalho lá em história, em geografia. Sempre que vocês forem copiar algo que não é da autoria de vocês, o que é que vocês têm que fazer? Abrir aspas, onde começou a cópia, fechar aspas, onde copiou, onde terminou a cópia e dizer quem escreveu. Isso é uma citação, certo, gente? É muito importante, ok? Então, o primeiro uso das aspas, nós já estamos sabendo. Lembra do material que a prof pediu para vocês separarem? Muito bem, então vocês já vão anotar lá o seguinte. Usamos aspas em citações, ok? E o que é que são citações? Todo trecho que eu copio de algum lugar, né, de um livro, de um outro texto ou da internet, que não fui eu a autora, ok? Muito bem. Importante também que muitas vezes aqui, ó, além de referenciar o autor, a gente precisa colocar o nome do livro, a página, quando o texto é maior, tem mais linhas, mas isso mais para frente vocês vão estudar com mais calma, ok? Por enquanto, saibam que usei uma citação, eu vou abrir aspas, onde inicia a citação, e vou fechar aspas, aonde finaliza essa citação. Tá certo? Muito bem. Outra regrinha. Número 2. Nós usamos as aspas também quando nós queremos indicar uma ironia ou dar um destaque para uma palavra. Vejam um exemplo. Essa fruta é uma delícia. Entre aspas. Aqui a prof usou um exemplo de ironia. O que é uma ironia? É eu dizer de propósito o contrário do sentido real da palavra. Então, quando eu chego para vocês e digo assim, essa fruta é uma delícia, entre aspas, na verdade a fruta não é nada deliciosa, tá? É ruim, ela não está boa, porque eu estou sendo irônica. Outro exemplo de ironia, vamos pensar lá na nossa casa, por exemplo, vamos supor que alguém acabou de limpar o chão e vocês entram com o pé sujo e a pessoa diz, que bonito, hein? Isso é ser irônico, porque de bonito não tem nada, né? Então, a ironia é exatamente você dizer o contrário do que você queria, com o sentido de chamar a atenção. E quando você faz isso, você usa as aspas. Para que as aspas? Para que o leitor saiba que nesta palavra ele precisa usar a interpretação e saber que eu estou dizendo o contrário do que eu queria, ok? Então, segundo a regrinha das aspas, eu utilizo quando eu quero fazer o quê? Ser irônico e dar um destaque à palavra, ok? Anotem lá também, né, esta regrinha de utilização das aspas. Pois muito bem. Regra número 3. Nós utilizamos as aspas também para indicar um neologismo, já vou explicar o que é isso, um arcaísmo ou uma gíria. O que é um neologismo? A prof até colocou aqui para vocês. São palavras novas, recém-criadas na língua portuguesa, né? Nós já estudamos que a língua portuguesa é uma língua em movimento, em ação. Constantemente palavras novas são criadas e outras caem em desuso. Então, quando eu tenho uma palavra nova, eu vou utilizar
as aspas para sinalizar essa palavrinha nova. As gírias, todos sabemos, né? O prof colocou um exemplo de gíria aqui, ó. Tô de boa, né? É uma gíria. Então, usa as aspas para indicar o fim e o início das expressões que são gírias. E o arcaísmo, o que é isso? O arcaísmo é o contrário do neologismo, né? O neo quer dizer novo. Então, o neologismo, palavras novas. E o arcaísmo, palavras antigas, palavras conservadoras, que pouco são utilizadas na atualidade. Por exemplo, a palavra ceroula, né? Que é a mesma coisa que cueca. Então, ao invés de você utilizar a palavra cueca, você vai dizer ceroula. Ah, fui na loja e perguntei assim para a vendedora, tem ceroulas? No mínimo, ela vai te olhar e vai dizer, que é isso, né? Ou vai dar risada, já que é uma palavra antiga, né? Então, sempre que eu tiver um arcaísmo numa frase ou num texto, eu também vou utilizar as aspas, ok? Então, quando eu tenho gíria, quando eu tenho neologismo e quando eu tenho arcaísmo. Terceira regrinha do uso das aspas. Muito bem. E as reticências? Os 3 pontinhos, né? Quando é que eu vou utilizar as reticências? Ah, muito aluno diz assim, quando fica alguma coisa no ar, né? Quando não disse tudo. Mais ou menos, vamos lá então. Então, quando que eu vou utilizar os 3 pontinhos? As reticências. Para interromper o pensamento e chamar a atenção para o leitor completar o sentido da oração. Por exemplo, eu fui para a cama cedo, mas percebam que nesta oração o uso das reticências faz com que você, o leitor, complete o sentido da frase. Você vai imaginar o que aconteceu depois. Não consegui dormir, né? Tive pesadelos, enfim. Outro dia eu acordei cansada porque não dormi, enfim, né? Você vai completar o sentido da oração. Então, essa é uma das funções das reticências. Caderninho na mão, pessoal, mais uma anotação. Então, vocês vão colocar lá o uso das reticências. Quando é que eu vou utilizar? Quando eu vou interromper o pensamento, a ideia, e deixar com que o leitor complete o que eu estava iniciando na oração, certo? Outra forma de utilizar as reticências para indicar uma indecisão. O que é uma indecisão? Contrário da decisão. Eu não sei se eu faço ou não alguma coisa. Se eu aceito ou não aceito. E assim por diante. Exemplo. Não sei se devo aceitar esse convite. Perceberam a indecisão? Não sei se vou aceitar esse convite. Talvez eu aceite, talvez eu não aceite. Então, essa reticência aqui no finalzinho da frase indica essa indecisão. Então, segunda regrinha do uso das reticências, quando eu tenho uma indecisão, ok? E para finalizar, a prof trouxe um poema para vocês. E esse poema se chama Reticências. E quem escreveu foi o Antônio Barreto. Vamos conhecer o poema então. Então ele diz assim: reticências. Reticências, um pensamento que ficou parado no ar. Uma frase sem complemento, alguma coisa que o vento trouxe e não quis contar. Reticências, essa frase, esse silêncio, esse quase que me faria feliz. Reticência, não me arrase. Me diga o que foi, o que é. De quem é o segredo, qual é? Me fala, me diga, me diz. Que vírgulas não devo usar para que você faça as pazes com essa minha aflição? Reticência, veja agora. Para terminar essa história, não tenho mais paciência, só tenho uma reticência dentro do meu coração. E esse é o nosso poema. O prof deixou, perceberam, né?
algumas palavrinhas em destaque ao longo do poema. Nós vamos trabalhar com o sentido de cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Então, percebam que na primeira estrofe do poema, lembrando que é uma estrofe, um conjunto de versos no poema. O nosso poema está separado por estrofes. O prof vai voltar para vocês observarem. Aqui, por exemplo, ó, tem uma estrofe, outra estrofe. Perceberam a divisão aqui? Não temos parágrafos, mas temos estrofes. No texto em prosa, que é o texto em parágrafos que nós costumamos ler, nós temos um parágrafo novo a cada troca de assunto. Nos poemas, nós temos uma estrofe nova a cada troca de assunto. Não é para deixar bonito, porque tem um assunto diferente em cada uma. Então, vamos lá novamente. Aqui na primeira estrofe, percebam que o autor ele explica para nós qual é a função, né? Qual é uma das funções das reticências. Quando ele diz assim, reticências, um pensamento que ficou parado no ar, é a nossa primeira regra. Quando nós interrompemos o pensamento, usamos as reticências e deixamos que o leitor complete o sentido da nossa oração, né? Então, ficou uma frase sem complemento, alguma coisa que o vento trouxe e não quis contar. É claro que o autor faz uma brincadeira com as palavras, rimando inclusive, né? Mas, resumindo, do que é que fala a primeira estrofe, qual é o assunto ou a função, né? Para que a gente pode usar as reticências. Muito bem. E a segunda e próximas estrofes, né? Percebam que nós temos palavras em destaque. Reticências, com S, e reticência. Será que elas têm o mesmo sentido? Têm o mesmo significado? Reticências é a mesma coisa que reticência? Qual deles é o ponto? É a pontuação que nós estamos estudando? Vamos lá. Então, na segunda estrofe, nós temos a palavra com S. E aqui ela se refere aos sinais de pontuação, já que o autor diz assim, reticências, essa frase, esse silêncio, esse quase que me faria feliz. Já que as reticências tem uma das funções, como uma das funções, interromper o pensamento, então é um quase de finalizar o pensamento para que você, leitor, finalize, ok? Então, quando eu tenho reticências com S, eu estou me referindo aos sinais de pontuação, ok? E reticência, quando ele diz assim, reticência, não me arrase, não me diga o que foi, o que é, de quem é o segredo, qual é. O que é isso? Então, ele está dizendo que algo foi omitido. O que é uma reticência? Se tirou algo do sentido, né? Não se disse. E ele quer saber o que foi, qual é, né? Então, neste caso, nós não estamos, ó, o prof até colocou aqui, não são os sinais de pontuação. Quando eu falo a reticência, é uma pausa, algo que foi omitido, que não foi contado. Aqui o sentido do poema. Ok, pessoal? Pois muito bem. E o poema finaliza para nós dizendo assim, só tenho uma reticência dentro do meu coração. Então, ele só tem uma angústia, né? Algo que ele quer descobrir e ele não sabe o que é. Aqui ele novamente não se refere aos pontos, aos sinais de pontuação, aos 3 pontinhos. Quando ele fala que tem uma reticência dentro do coração, ele se refere à angústia que ele tem. Ok, pessoal? Muito bem. E assim nós vamos terminando a nossa aula, né, com esse poema falando das reticências. Não esqueçam, né, de tomar nota de quando é que nós usamos as reticências, quando é que nós usamos as aspas, e lembrar que o uso desses sinais de pontuação vai interferir no sentido das palavras, das frases, né? Se necessário, retomem o assunto, revejam e façam a atividade que a prof deixou lá proposta para vocês treinarem os conhecimentos sobre esse assunto, ok?
Agradeço a atenção, pessoal. Nós vemos na próxima aula. Tchau!